Olá, pessoal. Eu me chamo Laura da Silva Viana e, junto com o meu grupo, Maria Lara Bezerra da Rocha, Franklin Eduardo Macedo da Silva e Euclides J. Marrocos, assim como Cíntia Jumeli de Souza Bento, produzimos um trabalho intitulado de A Construção de Competências Socioemocionais na Era Digital, aprofundando impactos de metodologias tecnológicas avançadas no desenvolvimento humano. Este capítulo de livro, ele pertence à área temática de educação profissional, tecnológica e de jovens e adultos. E com o nosso grupo representando a Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFES. Para introduzir vocês ao assunto, nós iremos primeiramente apresentar a introdução. A transformação digital e o avanço das tecnologias têm alterado profundamente as dinâmicas sociais, culturais e econômicas em todo o mundo. Esse contexto traz à tona a importância do desenvolvimento de competências socioemocionais como empatia, resiliência, colaboração e regulação emocional, como, por exemplo, no que vem no contexto de crianças com necessidades educacionais específicas. Nesse contexto, a gente traz o quê? Crianças que geralmente não gostam de muito barulho, não gostam de estar em ambientes lotados de pessoas, que têm as suas especificidades. E que nisso, quando você pega uma criança nesse contexto e faz com que ela interaja, que ela seja integrada, no caso, no ambiente no qual tem muita zoada, no qual tem muita pessoa, vai acabar gerando aquele desconforto, aquele trauma na criança. E nisso faz com que cada vez mais nós possamos estar alinhados com essas demandas de crianças com necessidades educacionais específicas, assim como também com pessoas, com crianças, com jovens e adultos que não têm essas necessidades, porque a gente necessita que haja essa interação, essa ludicidade, essa dinâmica que faça com que interligue a educação e também as tecnologias, mas de forma mais abrangente, de forma razoável e de uma forma que seja o famoso metodológico, no caso, o famoso processo pedagógico, que seja dessa forma. Os objetivos da pesquisa são: o objetivo principal é explorar o impacto das tecnologias digitais no desenvolvimento de competências socioemocionais no contexto educacional, e os objetivos são analisar como as tecnologias digitais contribuem para o desenvolvimento de competências socioemocionais, com empatia, colaboração, resiliência e comunicação. O segundo é propor estratégias e recomendações para a utilização eficaz das tecnologias digitais, como o apoio ao desenvolvimento socioemocional na educação básica. A metodologia utilizada foi, no caso, o tipo de pesquisa foram fontes bibliográficas. As bases de dados utilizadas foram o Cielo, o Google Scholar, que é o Google Acadêmico, o ERIC, a CAPES e a BNTD. As palavras-chave utilizadas foram desenvolvimento socioemocional, transformação digital na educação, gamificação e competências e inclusão tecnológica. Os critérios de inclusão foram estudos recentes publicados nos últimos 5 anos, porque são, digamos assim, mais avançados, mais atuais. E os critérios de exclusão foram um artigo sem uma conclusão objetiva. Mas como assim? Geralmente, quando a gente pega algum artigo que está em andamento, ele não tem uma conclusão fixa. E nisso a gente retirou, para poder ser o mais objetivo e ser o mais concreto possível. Seleção final dos 40 textos inicialmente encontrados, 15 foram selecionados após a análise completa. Principais práticas inclusivas: o uso de metodologias ativas e gamificação, assim como, por exemplo, quando você coloca uma criança, um jovem, para no meio da aula ele ser utilizado um método de gamificação, que é você aprendendo, jogando, é você jogar e aprender ao mesmo tempo, são jogos didáticos. Aquela criança, aquele jovem vai ter muito mais interesse no conteúdo do que teria normalmente passando algum slide ou lendo algum texto ou fazendo algo relativo. A implantação de plataformas digitais personalizadas, que facilmente facilitariam a questão da implementação do ensino personalizado, a importância da formação docente continuada, que é extremamente importante para que professores não só tenham acesso aos recursos, mas que também tenham a formação para poder ser aplicada em sala de aula, e o planejamento estratégico e políticas públicas. Os principais resultados foram o quê? O desenvolvimento de competências socioemocionais por meio da tecnologia, na qual utilizados de forma didática, de forma metodológica, de forma responsável, foram evidentes a gente perceber que houve sim o desenvolvimento, que
caracterizou em quem? Em mais paciência, em mais características de uma pessoa sociável. Inteligência artificial como ferramenta na inclusão, que posteriormente também personaliza mais o ensino, que tem layouts, que tem interfaces mais interativas e adaptáveis, até para a questão também de pessoas surdas. Desafio das desigualdades sociais ou desigualdades digitais, que é o quê? Tem gente que não tem acesso. Então, essa foi uma das problemáticas que a gente viu no resultado, nos resultados das discussões, que realmente é uma problemática que nem toda escola tem acesso, que nem toda criança tem acesso, mas que podem ser resolvidas mediante políticas públicas, assim como também questões de escolas que possuem programas, formação docente como pilar na mediação tecnológica, assim como também é respeitável, é validável ressaltar que também é necessário a formação continuada, porque o professor ele precisa da formação para poder implementar e para poder passar o conhecimento para o aluno. Os riscos do uso excessivo de tecnologias, como a questão do que? Vícios. Por isso que eu falei da questão de responsabilidade. O professor, ele é o principal responsável, é o principal pilar ao passar essa questão tecnológica, ao passar os assuntos para o aluno. Então, também tem que ser usado de forma responsável. A tecnologia como vetor de inclusão social e desenvolvimento humano. Ou seja, quando de forma planejada e equitativa e consciente, a tecnologia tem o potencial gigantesco de poder ser um pilar enorme na educação para poder alcançar crianças e jovens que não têm esse acesso, que não têm também essa questão de ter mais oportunidades. As nossas considerações finais foram o quê? A presente pesquisa evidenciou o papel crucial das tecnologias digitais no fortalecimento das competências socioemocionais, mas que também é notável e é compreensível falar que essa pesquisa também evidencia mais ainda que são necessárias a implementação de políticas públicas que realmente regularizem essa questão. E aqui estão as referências. Muito obrigada.